Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Então, nós vamos comentar hoje dessa revista Internacional do Espiritismo. Vamos comentar um artigo, Nem Tudo é Culpa dos Espíritos. Essa revista, ela foi fundada no dia 15 de fevereiro de 1925, então já tem mais de 100 anos. E não é o órgão de divulgação mais antigo do Brasil. Mais antigo que essa é a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, foi fundada em 1883. O Espiritismo iniciou na França com Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, 1857. Então, poucos anos depois, chegou no Brasil. E atualmente, o Brasil é o país onde tem o maior número de espíritos. Onde iniciou na França tem, mas são poucos. Então, sobre esse assunto que nós vamos comentar. Esse artigo foi escrito por Fábio Dionisi. Nem tudo é culpa dos espíritos. Então, para que nós, mais ou menos, possamos entender isso. Como é que os espíritos atuam sobre nós? Nós chamamos de obsessão. A obsessão é a influência, uma delas, que os espíritos, irmãos nossos desencarnados, atuam sobre nós, por influência, por aproximação, por influência. E de que forma nós atraímos esses espíritos? Por afinidade. Pode ser um familiar, pode ser alguém que tem os mesmos gostos que nós, se a gente gosta de música, se a gente gosta de um estilo de música, outro. É que nem aqui, entre nós, a gente atrai as pessoas, a gente procura por afinidade. Os locais onde a gente frequenta é aquele tipo de pessoas que a gente gosta, então a gente atrai os espíritos da mesma forma. Então essas obsessões acontecem, os espíritos desencarnados que já partiram, se aproximam, nos influenciam por afinidade. Pode acontecer o contrário, nós obsediar os espíritos. Um exemplo, um familiar nosso que desencarna e a gente não aceita. Mas a fulana, ela me deixou, mas eu preciso dela. A gente fica segurando esse espírito, então a gente está obsediando ele. Uma outra forma de obsessão, um espírito sobre outro encarnado. Por exemplo, um marido muito possessivo, que não deixa a esposa fazer nada, ele está obsediando ela. Uma mãe muito subprotetora, que ela protege o filho em tudo, não deixa o filho fazer nada, ela pode estar obsediando ele. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. A gente sofre constantemente influência de espíritos encarnados e desencarnados, mas nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não, que a decisão é nossa, a responsabilidade dos atos são nossos. Outra forma de obsessão também, espírito para espírito. No plano espiritual, entre nós, assim, um espírito domina outro, influencia outro. São as formas básicas de obsessão. Então, essa introdução é para que a gente entenda que nem tudo é culpa dos espíritos, o que nos acontece. Vamos ver o que nos diz aqui o Fábio. Não poderíamos nos abster de escrever algumas poucas linhas sobre esse assunto. Tanto se fala em obsessão e influenciação espiritual que precisamos refletir, toda vez que nos parece acontecer, para verificar se é isso mesmo. Então, essas influências acontecem constantemente, de várias formas. Vamos ver o que ele diz. Nem tudo é culpa dos espíritos. Importante que não passemos a acreditar que tudo que nos acontece é obra dos espíritos ardilosos, desejosos de nos criar obstáculos. A bem da verdade, em muitos dos acontecimentos do nosso cotidiano, as causas são outras. Mas é necessário evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que, em geral, são consequência da nossa própria incúria ou imprevidência. Então,
baseado na nossa maneira de agir, a gente é constantemente influenciado por eles por afinidade. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, a nossa forma de agir, o que nós vamos fazer. Nós temos influência, mas nós temos o nosso poder. Então, nem tudo é eles. A maior parte é nós. Não é necessário evitar atribuir a ação direta dos espíritos a todas as contrariedades, que em geral são consequência de nossa própria imprevidência. Nem sempre um prato cai da nossa mão porque alguém assim o quis. Muitas vezes foi nossa desatenção que provocou o acidente. Portanto, não seria justo imputar aos espíritos todos os acontecimentos em nossa vida. Embora, em inúmeros deles, e não podemos desprezar esse fato, encontra-se o dedinho de alguém que poderia estar empregando muito melhor o seu precioso tempo. Então, nem tudo, mas acontece. E como eles estão em toda parte, se aproximam de nós por afinidade, eles podem tentar influenciar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, para nos ajudar ou para nos prejudicar. Para nos ajudar, por exemplo, se eu estou fazendo uma atividade, espíritos que, por exemplo, vamos citar o caso assim bem objetivo, um médico. Quando o médico está trabalhando, ele não está sozinho. Os médicos do plano espiritual estão orientando ele para que ele faça o melhor trabalho. Assim em todas as profissões, a gente tem influência por afinidade, que nem eu falei. Então, afinidade na nossa atividade profissional, atividade nas nossas amizades, a gente sofre as influências. Pergunta 534 do Livro dos Espíritos. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização de nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes isso é efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração da execução dos seus projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em impor um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm de vossos insucessos. Vós mesmos não constituís em vossos mal de. Então, por exemplo, nesse caso aqui, assim, nesse exemplo, a pessoa está fazendo um projeto, executando um projeto, desenvolvendo um projeto, e não dá certo, provavelmente ele não elaborou o projeto certo, ele falhou em algum ponto, o erro foi dele. Por influência dos espíritos também, mas o erro foi dele. Então, nem tudo é causa dos espíritos. Não poucas vezes confundimos esses fatores ambientais, se assim podemos chamá-los, como sendo o ataque de entidades ainda cristalizadas no mal. Por isso, nem tanto a terra, nem tanto o céu. Nem sempre são eles os causadores, mas muitas vezes são. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, nos esclarece bem. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, quer dizer, eles influem. A influência deles é poderosa, muitas vezes são eles que nos... Mas são eles que nos conduzem porque nós permitimos. Livre-arbítrio, a decisão é minha e a responsabilidade é minha. Mas a influência eu sinto. Todos nós somos influenciados, a maioria de nós são médios. Então, essa mediunidade nos permite a gente sentir as influências. Boas ou más, dependendo da nossa conduta, da nossa maneira de ser e da nossa afinidade. Os vícios, por exemplo, a maioria dos vícios, a pessoa começa no vício. Começa com cigarrinha, sem mais nem menos. Logo em seguida, espíritos que já desencarnaram, que vêm sugar aquela fumaça, se aproximam daquela pessoa que está fumando e fumam junto com ela. Então, o primeiro cigarro, a pessoa, a partir dali,
Ou vem aqui assim no ouvido, fuma mais um, não vai fazer mal. Todos os vícios da bebida, a droga, a maioria dos vícios, a gente tem uma influência muito grande dos espíritos. Mas, como eu falei, tem a influência dos espíritos, mas tem o livre-arbítrio. Eu decido se eu quero fumar ou se eu não quero fumar, se eu quero beber ou se eu não quero beber. Então, eles influem sim, influem, e muitas vezes são eles que nos conduzem, mas com a nossa permissão. Nem todos recebem a mesma atenção. Outro ponto capital é que alguns encarnados estão mais sujeitos a sofrer uma influenciação mais acentuada do que outros. Para aqueles que vivem aqui na Terra como se estivessem em período de recreio, sem maiores responsabilidades, obviamente os espíritos com eles não perdem muito tempo. Se os espíritos querem prejudicar, aqueles que não estão nem aí assim, não estão fazendo nada de bom, não, esse não vai atrapalhar, não. Por que não vai atrapalhar? Os espíritos maldosos, os espíritos imperfeitos, eles querem que a gente continue daqui para baixo, que a gente não evolua. Aqui, mas assim como tem esses espíritos que querem nos prejudicar, tem os nossos protetores e nossos guardiões que querem nos ajudar. Obviamente, os espíritos com eles não perdem muito tempo. Com certeza, serão influenciados no que tange, por exemplo, o aproveitamento de seus vícios. Eu falei dos vícios. Com o objetivo de compartilhar os mesmos gostos e sensações. São os obsessores que vêm para fumar junto comigo, para beber junto comigo, para fazer fofoca junto comigo, para fazer tudo aquilo que eu faço. Aqueles espíritos focados em manter o status quo do planeta, como mundo de provas e expiações, não destinarão nele seus esforços, uma vez que tais encarnados não representam nenhuma ameaça aos nossos objetivos. Então, estamos no planeta de provas e expiações, com o predomínio do mal. No nosso planeta ainda está predominando o mal. Felizmente, estamos no final dessa fase, se aproxima mundo em regeneração, que é um mundo melhor. Então, aquele está vindo, já está reencarnando, está nascendo entre nós, espíritos evoluídos, para que essa transformação aconteça. E os espíritos maus que não querem evoluir, estão, a partir do momento que desencarnam, não têm mais condições de voltar a reencarnar na Terra. Estão tendo a última chance. Então, a partir do momento que os maus se afastarem, a tendência é melhorar. Por outro lado, as almas que procuram a sua evolução e de outras pessoas representam, esta sim, um perigo a ser eliminado pelos espíritos maus. Quer seja por pura inveja de quem não goza dos mesmos objetivos, seja pelo risco que representam para os espíritos trevosos, uma vez que as trevas não se regozijam com a chegada da luz. Então, os espíritos que vivem na treva, eles não querem que ninguém se esclareça, que ninguém transmita a luz.